Olá, seja bem-vindo à aula número 10 desse curso online sobre o CirclePy. Na aula de hoje eu pretendo falar um pouco sobre cores. Bom, comecemos então. Estou aqui com o manual do CirclePy aberto. O CirclePy tem vários sistemas ou espaços de cores, assim como ele tem vários sistemas de coordenadas para dizer onde um estímulo está plotado na tela e qual o tamanho desse estímulo. Ele também trabalha com vários sistemas de cores, né? O sistema RGB, que é mais conhecido por ser utilizado no Word, no Excel. Esses outros sistemas aqui que eu não conheço, DKL, LMS, o sistema de string hexadecimal. Eu não pretendo falar sobre todos eles, porque senão a aula ficaria muito chata, né? Mas os interessados podem consultar o manual e olhar cada um desses sistemas de coordenadas, tentar entender suas vantagens e desvantagens, tá? O que eu quero aqui é dar uma introdução muito breve desse sistema de coordenadas, utilizando 3 deles apenas para introduzir esses conceitos. Começamos então pelo sistema de coordenadas de cores por nomes. Então, o sistema de coordenadas de cores por nomes utiliza strings, ou seja, uma sequência de caracteres em inglês, porque o CirclePy foi desenvolvido originalmente na Inglaterra por falantes nativos do inglês, em que esse conjunto de caracteres aqui já remete a uma cor específica em Python, tá? Então aqui eu listei 37 exemplos, não são os únicos exemplos, tá? Mas o que eu fiz aqui então, para vocês entenderem como que vai funcionar esse exemplo? Eu tenho um programa pronto aqui no CirclePy, que basicamente ele é composto de uma única rotina, a rotina trial. Essa rotina trial tem a palavra aqui, que eu chamei de word, esse componente. Esse componente ele vai ler a coluna color name do Excel. Então, basicamente, basicamente o que ele vai fazer é buscar nessa coluna color name. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Isso. Vai buscar nessa coluna qual é a cor que ele tem que plotar, por isso aqui está set ever repeat. E ele vai ler isso aqui não como a palavra blue, mas ele vai entender que blue se refere a uma cor e ele vai plotar na cor correspondente. E o texto vai também pegar da coluna color name, então além dele imprimir a palavra numa cor, ele vai imprimir esse conjunto de caracteres como se fosse um texto qualquer, tá? É só isso que o nosso programa vai fazer e aí eu vou conseguir mostrar alguns exemplos. Como que eu faço para ver a lista completa de palavras que podem representar cores no CirclePy? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tá? que mostra o site, o exemplo na Wikipedia, tá? Mas vocês também podem abrir o manual do CirclePy e consultar esse link aqui, né? Esse hyperlink aqui que eu vou grifar em amarelo, que é o Web X11 Color Names, que ele vai apontar, o X11 Color Names, que vai apontar para o site que mostra quais são os nomes, tá? Então, por hora, o que eu vou fazer é... Deixa eu fechar isso aqui, senão vai dar problema. Vou executar esse programinha aqui, que basicamente ele tem esse componente, então, que é a cor, e um componente de texto, de teclado, perdão, que é basicamente para dar espaço para avançar as telas. Então, vamos ver esse exemplo simples. Bom, estamos aqui então com o CirclePy já aberto e rodando. Eu esqueci de dizer anteriormente, mas eu configurei para minha tela de fundo ser branca, para melhorar o contraste com boa parte das cores. Então aqui, olha, eu coloquei aqui o loop como sequencial. Então como ele está como sequencial, ele está lendo aqui a linha blue. Então ele imprimiu a palavra blue na cor que seria azul. Depois ele veio para a próxima linha, green, red, yellow. Tem cores aqui que eu nem vou falar o nome porque eu não sei o que é, né? Que é azul, verde, vermelho e amarela. Aquamarino já não sei nem o que é. Mas ó, eu vou passando aqui. Marrom, chocolate. Se eu descer um pouco mais aqui, eu vou ter coral. Essa cor aqui que é um azul alguma coisa.
Eu vou passando aqui mais rapidinho por várias opções de cores. Aí, ó, chegamos na última, ok? Então aqui a gente encerra essa primeira parte, tá? Em que eu mostrei como que cores podem ser utilizadas por nomes, né? Isso é bem simples quando a cor não é um componente mais importante da minha tarefa experimental. Às vezes eu quero utilizar a cor ali, mas para chamar atenção, eu quero usar um vermelho para que o meu participante veja que aquela informação é importante, saliente, algo para ele. Mas não é o mais essencial da minha tarefa, né? Estudos de memória, de aprendizagem, que são os estudos que eu costumo ter interesse, isso não é tão importante assim, tá? Não é tão relevante. Qual é a exata cor ali? Então é simples, eu posso escolher uma cor ali meio diferentona, que destaque um pouco mais, que chame a atenção. Isso pode ser interessante. Para dar um feedback, eu posso utilizar a palavra correto em verde, incorreto em vermelho. Isso é útil, tá? Então esse foi o primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo vai ser relacionado a cores no espaço RGB, né, de Red, Green, Blue. Bom, esse 255 que foi acrescentado porque o CirclePy usa pelo menos dois espaços de cores que ele chama de RGB. Bom, se eu abrir aqui o Excel, eu tenho esse arquivinho aqui que eu deixei pronto, em que eu criei uma coluna que eu chamei Color Name, e aí eu coloquei um nome para que eu e você que está assistindo esse vídeo saiba quais são as cores, né? Azul, vermelho, verde. Então por isso que eu coloquei em português. Mas aqui é só para eu saber qual é o nome da cor em português. Então que eu poderia até colocar espaço se eu quisesse, não teria problema. E qual é esse código que eu coloquei aqui? Bom, basicamente eu vim aqui, né? Marquei a cor que eu queria, que era azul, tá? Eu vim em mais cores. E aqui, ó, no modelo RGB, eu coloquei 0, 112 e 192. Então, essas coordenadas aqui, R do vermelho red, G de green verde 112 e B de blue 192, eu coloquei isso entre colchetes aqui. Então isso aqui se transformou numa lista em Python, tá? Se eu vir aqui na cor vermelha, eu fiz a mesma coisa. Olha lá, 255, 0 e 0, coloquei aqui. E para a cor verde, eu fiz a mesma coisa. Olha lá, 0, 176, 80. Se eu escolhesse uma outra cor aqui, por exemplo, essa cor aqui, que eu nem sei qual cor que é, essa corzinha meio arroxeada, eu poderia criar uma nova linha aqui, colocar roxo e colocar 168, 8, 149 aqui na linha de baixo. E é esse código agora que eu vou utilizar para informar o CirclePy qual é a cor que eu quero que imprima o meu texto. No caso, não vai ser nenhum texto que eu vou utilizar, agora eu vou utilizar polígonos, tá? Então, é esse arquivo que eu vou usar aqui. Tá? Então, deixa eu mostrar o exemplo para vocês. Eu abri aqui um outro arquivo que ele é muito parecido com o anterior, só que ao invés de ter um componente de texto, eu peguei um componente de polígono. Eu sei que eu ainda não falei sobre o componente de polígono aqui nesse curso online, mas deixa eu mostrar brevemente. Eu criei uma forma, né, o polígono serve para criar formas geométricas, eu criei uma forma que é um retângulo. Eu marquei o tamanho dele como 2,2 em unidades normalizadas. Se você assistiu à aula anterior, você sabe que as unidades normalizadas, elas consideram que a largura da tela em unidades normalizadas é igual a 2 e a altura também é igual a 2, independentemente do tamanho da minha tela. Né? Então, como eu coloquei 2 e 2, eu tenho um retângulo que vai ocupar a tela inteira. Tá? Agora, onde que eu configuro a cor aqui? Eu venho aqui em Advanced, e aqui eu tenho Fill Color, né? Qual cor que eu vou preencher. E aqui eu marquei o cifrão, né? E coloquei Code. Lembrando que Code, ele está aqui no meu arquivo, ó, Code. Então ele vai vir nessa coluna e vai preencher aqui. Coloquei Set Ever Repeat. O Fill Color Space, ele é o RGB 255, que é o que a gente está falando agora. E ele vai pegar esse código aqui, e ele vai traduzir numa escala RGB e ele vai imprimir o meu polígono, no caso o retângulo, nessa cor, ok? Então vamos fazer um teste para ver se isso funciona ou não.
Então já estou aqui com a minha janela aberta. Perceba que tem um retângulo aqui em azul. Essa não é a cor de fundo da minha janela, tá? O importante é você ter isso em mente. A cor de fundo está configurada em branca. Porém, como eu coloquei um retângulo aqui, esse retângulo ele está configurado para ser na cor azul. Então ele está sobrescrevendo a tela de fundo que é branca, tá? Vou dar um espaço aqui. Agora ele mudou para essa cor aqui que chega até a doer um pouco os olhos, que é a cor vermelha, né? Vermelho muito forte. Se eu der mais um espaço, ele veio para a cor verde, que é esse código aqui. Acho que eu coloquei 2 ciclos, o loop, deixa eu ver. Olha lá, de novo azul, de novo vermelho e de novo verde. Vou dar mais um espaço, eu acho que ele vai encerrar. Ok. Então, o que é interessante nesse uso do polígono? Por que eu fiz questão de mostrar o polígono? Porque isso daqui já me dá uma sugestão de algo que eu posso fazer como artimanha no CyclePy. Vamos supor que eu precise que diferentes rotinas minhas tenham diferentes cores. Não tem como eu configurar a cor de fundo no meu CyclePy para ele variar de rotina para rotina no meu ciclo aqui, no meu fluxo, tá? Porém, eu posso configurar uma cor default, por exemplo, branco, e utilizar um polígono, um retângulo, para preencher, para cobrir toda a tela, e esse polígono, funcionalmente, para os meus participantes, vai ter a função da tela de fundo. O participante não vai saber a diferença se o que ele está vendo é uma tela de fundo ou um polígono que cobre toda a tela de fundo. Então, o polígono ele pode ser muito útil, em alguns casos, para eu mudar a cor da minha tela de fundo de rotina para rotina. É só eu utilizar um Excel que controla a cor do polígono e eu venho aqui e utilizo a escala RGB. Eu poderia utilizar outros espaços, como eu tenho aqui, tá? Mas isso não vem ao caso agora, tá bom? Você pode utilizar outros espaços, mas aí você vai ter que dar uma estudada para entender como cada um deles funciona. Eu não vou entrar nisso agora. Mas eu vou falar um pouquinho agora do espaço RGB. Então, o que é o espaço RGB e como ele difere desse espaço chamado de RGB 255? Acontece que o CyclePy ele trabalha também com unidades normalizadas, então ele utiliza a escala RGB, similar a essa escala aqui, só que ele normaliza ela trabalhando com valores ali centralizados, né? Então, deixa eu dar um exemplo simples disso daqui, abrindo novamente o meu estudo aqui com palavras, né? Que daí fica mais fácil de eu mostrar. Olha só, eu vou vir aqui nas configurações do experimento e eu vou vir aqui em Screen, tá? Olha só, cor, o espaço dela está definido na escala RGB. A cor de fundo minha é branca, e branco no espaço RGB não é o espaço RGB 255, por algum motivo aqui eu não tenho espaço RGB 255, só tenho RGB. Ele está 1, 1, 1. Se eu clicar aqui com o botão direito, ó, ele aparece aqui para mim para eu mudar a cor. A vantagem disso é que eu não preciso saber exatamente o nome da cor. Eu posso vir aqui e procurar, ó. Por exemplo, eu quero que a minha cor de fundo seja, deixa eu pegar uma cor aqui que não doa muito os nossos olhos. Então vamos pôr aqui uma cor, talvez essa daqui. Olha só, por essa cor aqui, um azulzinho, não sei se esse é o nome correto. Ok, vou dar um ok aqui. Quando eu dei um ok aqui, perceba que as cores aqui mudaram. Ó, ficou menos 0,388, 0,482 e 0,639. Então aquela cor que eu acabei de descrever, que eu acabei perdendo agora, deixa eu procurá-la de novo aqui, procurar uma cor mais ou menos parecida, não precisa ser exatamente a mesma, essa cor aqui. Essa cor aqui, ela pode ser representada por essa coordenada aqui. Vou dar um ok, vou salvar e vou rodar o meu experimento. Então aqui estamos com o experimento, entre aspas, né, de cores de palavras aberto. E agora, olha só, minha tela de fundo mudou de cor. Agora ela está esse azulzinho aqui. E ele é um valor fixo, que não muda. Olha lá, eu mudo as minhas cores, mas a cor de fundo aqui continua sempre a mesma. Se eu quisesse que ela mudasse de rotina para rotina, o que eu poderia fazer? Eu poderia, de rotina para rotina, não, perdão, de mudança de tentativa no loop para mudança de tentativa no loop. O que eu poderia fazer? Bom, eu poderia vir aqui
deixa eu fechar isso aqui, poderia vir aqui no meu componente, né, na minha rotina de trial, acrescentar um componente que seria um polígono, poderia acrescentar um polígono aqui, configurar a cor dele em escala RGB 255 e fazer com que a coluna aqui, essa coluna de código, ela estivesse, por exemplo, aqui, tá? E aí eu consigo fazer esse controle, tá bom? Vou fazer uma demonstração breve de como que isso ficaria. Bom, então aqui está o meu experimento. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um componente de polígono, um componente de palavra e o meu teclado para dar espaço e passar a tela. O componente aqui de texto, ele lê a coluna color name do meu arquivo do Excel. Portanto, isso daqui vai dar o nome das cores e a palavra que vai ser impressa no texto. Já o meu componente de polígono, ele aqui, ele vai pegar um código na escala RGB 255 e aí ele vai preencher aqui. Eu coloquei só 3 cores mesmo, vermelho, azul e verde, para facilitar. As cores que eu coloquei aqui, né, vermelho, azul e verde, é só para eu facilitar e saber que esse aqui é um vermelho, que esse aqui é um verde, que esse aqui é um azul. Mas as cores aqui, se elas tivessem todas automáticas, não faria a menor diferença, tá? Isso é importante ressaltar. O que mais que é importante ressaltar? O polígono, ele precisa vir em cima, porque se ele vier embaixo do componente de palavra, significa que ele vai sobrescrever. Então o que acontece? O CirclePy ele trabalha com camadas. O polígono ele é impresso primeiro e depois a palavra é impressa em cima do polígono. Se a palavra estivesse em cima, portanto, se eu tivesse essa situação aqui, a palavra ia aparecer aqui, só que o polígono, como ele ocupa a tela inteira, ele ia ser impresso em cima e a palavra não ia aparecer para o usuário porque o polígono está cobrindo ela. Então eu tenho que deixar o contrário. Tá? E eu coloquei para o polígono durar só 5 segundos. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que o fundo da minha tela está na cor branca. Tá? Então eu vou provar para vocês que ele está na cor branca, porque após 5 segundos o meu polígono vai desaparecer. Tá bom? Então vamos a uma demonstração breve. Bom, então aqui está. Olha lá. Acabou que vocês viram que estava em vermelho, já ficou branco, porque ele apareceu, esse daqui passaram-se 5 segundos, ele mudou. Deixa eu mostrar para vocês como isso funciona. Olha lá, ele vai ficar a palavra verde na cor verde, o fundo azul por 5 segundos, e depois ele desaparece, mostrando que o fundo, na verdade, ele é branco. Quando o fundo está azul, na verdade é um polígono mimetizando um fundo. Olha lá, mesma coisa aqui. O verde, o fundo verde vai ficar por 5 segundos. Tá? Ele vai ficar por 5 segundos, justamente porque eu deixei só 5 segundos aqui. Se eu tivesse deixado indefinidamente, ele ia ficar aparecendo sempre no fundo. Olha lá, mais um exemplo. Então agora ele veio aqui para essa linha. Olha lá, agora ele está nessa linha aqui. E agora ele está nessa linha aqui. Vou mostrar só mais esse e aí eu encerro. Ótimo. Então, para fechar, um breve resumo do conteúdo da aula de hoje. Eu falei um pouquinho de cores por nomes e expliquei como que elas podem ser utilizadas, por exemplo, para dar nomes das cores nas quais o nosso texto vai ser impresso no CirclePy, utilizando esses nomes aqui. Confiram se o link está abaixo aqui na descrição do vídeo, de onde acessar para saber quais são esses nomes que podemos utilizar. Falei das cores no espaço RGB, que é basicamente semelhante ao que eu tenho aqui no Excel, quando eu venho aqui e vejo o nome das minhas cores, as minhas cores e as coordenadas dela na escala RGB. E falei também do espaço RGB normalizado, que geralmente está disponível aqui, né, em Screen, por exemplo, Color, aqui esse espaço RGB, mas que eu também posso utilizar, nada me impede de utilizar esse mesmo espaço, por exemplo, aqui em polígono. Né? Se eu quisesse, eu poderia mudar aqui para a escala RGB, que é em unidades normalizadas, caso eu prefira assim. Espero que essa aula tenha sido útil. Agradeço a atenção de todos. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato. E até o próximo vídeo.